Olá, tudo bom? Sou Júnior Vulcan e no vídeo de hoje nós vamos ver a resenha do box desse mês, o box da Sagrada Família. Solta a vinheta. Sejam muito bem-vindos aqui ao canal da MBC. Se você ainda não é inscrito, não esquece de se inscrever no canal. E como você sabe, todos os meses nós temos as resenhas dos nossos livros, né? Do nosso box como um todo também, sempre sai a resenha do guia. O nosso livro desse mês, né? Como você deve estar vendo aí nas redes sociais, se você nos acompanha. Se você não nos acompanha, por favor, comece a acompanhar. Nós hoje, né, vamos falar sobre os ensinamentos da Sagrada Família, essa obra do Padre Júlio Maria de Lombardi, que foi um grande sacerdote, né? E que é um verdadeiro tesouro, né, que você pode levar para sua casa. Então, se você ainda não assinou, já fica desde agora o convite para que você assine, porque vale muito a pena. E bom, antes de nós falar do livro em si, né, do que ele tem, do que ele comporta, eu só gostaria de repetir uma coisa que a gente até falou na live de divulgação lá no Instagram, é que a escolha desse livro também, além do conteúdo dele ser muito precioso, né, eu vou falar do conteúdo dele agora, se dá também pelo autor dele, ou seja, o Padre Júlio Maria é um grande sacerdote da história do Brasil, é um sacerdote belga que vem para cá em missão e que escreveu dezenas e dezenas de obras, né, a maioria delas apologéticas e algumas delas devocionais como esta. E os escritos do Padre Júlio Maria de Lombardi ajudaram muito na formação do catolicismo do Brasil, especialmente seus filhos espirituais, e depois editorialmente, né, ele tem sido cada vez mais reeditado e redescoberto. Essa obra dele é uma espécie de redescoberta, né? A gente resolveu então trazer de volta à luz, né, e popularizar essa grande obra, que basicamente trata de um modo muito devocional, né, o modo como a gente deve se relacionar com a Sagrada Família. Então, agora que você sabe mais ou menos por que a gente publicou ela, nós vamos falar sobre o que tem nessa obra aqui, né, nesse livro tão especial. E a primeira coisa que você precisa saber é que ela é um livro, a obra, né, ela é uma obra para ser utilizada especialmente, né, em formato de meditação, em formato, ou seja, de leitura espiritual, para você fazer na sua casa, com a sua família. O autor, e aqui no começo da obra explica isso, ele escreveu ela em 31 capítulos, dividido para você fazer em 31 dias, né? Como o calendário litúrgico da época frisava muito que o mês de janeiro era o mês da Sagrada Família, né, e se tinha toda uma preparação um pouco diferente como é hoje, a obra foi escrita inicialmente para ser lida então nos 31 dias de janeiro, cada meditação para ser feita em cada dia. Porém, também é dito já na obra, e posteriormente o bom senso diria também isso, né, você pode fazer a leitura de uma meditação por dia, né, em qualquer mês do ano. Então, você chegou aí para sua casa, você não precisa esperar até o dia 1, não, você pode fazer essas meditações sempre, né? E pode fazer mais de uma também, obviamente, se quiser realizar. Mas a obra ela foi escrita com esse intuito, ou seja, a forma como os temas estão correlacionados, a forma como a estrutura dos capítulos está estipulada, é para você utilizar uma meditação por dia. E é num estilo muito parecido com o estilo de Santo Afonso de Ligório, né? Ou seja, onde você tem aqui um texto normal, né, com a meditação, com referência e tudo mais, onde você tem um exemplo, né, que você traz então para ilustrar ainda mais, né, e reforçar o imaginário da pessoa a partir de uma história, e onde você tem uma resolução, ou seja, uma indicação do que você deve fazer. Todo livro ele é feito assim, ele está distribuído desse modo. E quais são os conteúdos, né, desta distribuição? E aqui eu diria que são assim, são três conteúdos principais. Primeiro, a tradição, né, oral em torno da Sagrada Família. Ou seja, essa tradição do que acontecia, né, nos bastidores da Sagrada Família, que não é algo institucional por parte da igreja, ou seja, é algo que corre em paralelo, também não é apócrifo, certo? Mas é algo que faz parte da tradição oral. É compilada pelo Padre Júlio Maria nas primeiras meditações, ou seja, como era o convívio no lar de Nazaré. São acessos, né, que a gente não tem certeza absoluta, porque não é dogma, não está presente na Sagrada Escritura, né, então não necessariamente é exatamente assim, você não é obrigado a crer no que está escrito aqui, mas é um compilado, é um resumo de vários outros escritos de vários outros santos padres sobre
como era, né, esses 30 anos do desconhecimento que nós temos aí, desse lado desconhecido da Sagrada Família. E essa tradição, ela não somente está contida em matéria de história, né, mas ela também tem aí muito da tradição que foi organizada pelo magistério, ou seja, o Padre Júlio Maria se utiliza muito de temas teológicos, temas catequéticos, que são sim de segurança. Então você tem, muitas vezes, dentro da obra, dos capítulos, né, e aqui você tem vários capítulos, eu já listo para você rapidinho aqui o que tem, vários capítulos que transitam entre, então, história e teologia ou doutrina, né, ou seja, está sempre muito próximo as duas coisas. Muitas vezes as histórias, né, são conhecidas, são histórias bíblicas, muitas vezes não, né, fazem parte da tradição, onde o autor, no começo da obra, se submete, né, a esses escrutínios que a igreja faz. Então, como a igreja nunca condenou a obra, né, e a obra realmente é de uma qualidade muito boa, nosso time editorial fez uma boa varredura, né, de outras obras, então a gente viu que valia muito a pena trazer, né, esse livro para milhares e milhares de lares no Brasil. Então, o mais legal de tudo é que ele traz, né, nesse primeiro ponto da história, de um modo escrito acessível. Então, não é um livro muito difícil de se ler, né? A gente sabe que já publicamos livros um pouco mais difíceis, como Jesus de Nazaré, ou Teologia do Corpo, e que fizeram muito sucesso. Muitas vezes você tem dificuldade para ler. Esse não, esse é escrito num estilo muito simples, muito profundo, muito bonito, piedoso, devoto, mas não tem grau de dificuldade intelectual, né? Ele é um livro realmente que você consegue pegar e ler. Então, esse primeiro ponto é isso, então, a história e a tradição da igreja presente, né, nos escritos do Padre Júlio Maria. A segunda coisa em relação ao livro, que eu acho que é importante, é o desenvolvimento dos personagens, é o destaque dos personagens, que basicamente são três, né? É Jesus, Maria e José, Nosso Senhor Jesus Cristo, a Virgem Santíssima e São José. Bom, esses personagens, muitas vezes em algum capítulo ele é voltado mais para São José, outro para Nossa Senhora, outro para Nossa Senhora, a maioria sempre em torno de Nossa Senhora, porque ele é o centro da Sagrada Família, né? Ele é o motivo de tudo. Esses personagens são muito bem desenvolvidos durante a obra. As meditações, as lições, né? Os exemplos, tudo isso é muito bem colocado. E veja, a forma como o livro se organiza, você vê no sumário, né, vai trazendo ali a perspectiva inicial bíblica que a gente já tem e depois, né, vai trazendo a perspectiva da tradição oral de alguns outros conteúdos. Você vai perceber, né, que há, sim, um início, meio e fim na obra, né, que parte daquilo que então já se crê até aquilo que então pode se crer, né, que há a possibilidade e que pode se meditar também, né? Então, especialmente temas teológicos, temas que podem ser adaptados para a nossa vida. Porque veja, o livro, ele é uma série de meditações que não é voltado só para contar bastidores, é voltado para que você tenha uma experiência devocional, né? Você tenha uma experiência com a Sagrada Família. Então, os personagens presentes dentro da obra são todos voltados para um único fim, que é a sua intimidade com Deus. Então, a obra, basicamente, ela quer te levar à proximidade para com a Sagrada Família. E aí você tem um terceiro ponto muito importante na forma como o Padre Júlio Maria organiza a obra, é característico dele, né, que é basicamente essa capacidade de confrontar o mundo moderno, né? Nós temos aí vários elementos durante a obra onde o Padre Júlio Maria coloca a Sagrada Família e a doutrina católica como algo contrário ao mundo, ou seja, a igreja que não se dobra perante as filosofias deste mundo, a igreja que é a alma do mundo, que guia o mundo, né? A Sagrada Família, que é o grande exemplo do que devemos fazer, que é esses personagens que a gente falou, Jesus, Maria e José, como um grande exemplo de como nós devemos agir, de quem nós devemos ser, né? De quem nós devemos amar, de como nós devemos amar. Então, o Padre Júlio Maria, até pelo estilo apologético dele, né? Ele é um apologista, ele sempre põe em contraste uma coisa com a outra. Então, a obra tem em muitos momentos, né, essa dualidade entre o que o mundo, o que as coisas deste mundo estão querendo passar, que a gente sabe que, em última instância, muitas delas vêm do próprio demônio, as filosofias, as ideias erradas, né, que estão contrárias à doutrina cristã, mas também sabe falar daquilo que é natural ao mundo, ou seja, aquilo que é a natureza que Deus criou, a criação e outras realidades, né, que por mais que seja no seu tempo, ou seja, estamos falando aqui mais ou menos década de 30, 40,
ainda assim, né, são muito atuais para nós, porque o padre não está falando lá de 1300, 1200, não, ele está falando do século XX, certo? Ele está vivendo no século XX. É muito real e já se tem todo o combate à família acontecendo. Então o padre Júlio Maria percebeu muito isso e a obra é feita para reforçar, né, a importância da família. Então, o jeito que a obra é dividida não somente traz o aspecto devocional, mas traz também o aspecto missionário, né, de combater o mal e de ensinar aquilo que é a verdade, aquilo que é o correto. Fora esses 3 pontos especiais na obra, há aí um plus, né? Há realmente um bônus aí, há realmente algo muito especial dentro do livro, que é essa aplicabilidade. Porque, além então da teologia segura do sacerdote, da história baseada na tradição, onde você não é obrigado a crer em todas as histórias, né? Do amparo na tradição bíblica, que é conhecida, né, de todos nós, é aprovada pela Igreja, e da combatividade em relação às filosofias do mundo moderno, a aplicabilidade da obra na nossa vida. Eu comentei um pouco para vocês no começo sobre como é dividido o livro, né, em 31 meditações, mas a ideia aqui do Padre Júlio Maria é que você leia uma meditação por dia para você rezar, para você meditar ao longo do dia. Então é um ótimo livro para você ler de manhã, ou no fim do dia, né, para ficar meditando, ou durante o dia mesmo, né, você pega, faz uma meditação ali depois do almoço, antes do almoço, enfim, antes da missa, né, e há sempre uma resolução, certo? Então, por exemplo, aqui, né, no 4º dia, ele vai falar: excitemos a nossa generosidade para com o menino Jesus. Façamos-lhe a oferta de alguns defeitos que por seu amor queremos exterminar. Então, esse capítulo, certo, está falando aqui da organização da Sagrada Família, certo? Como ela se organizava. E aí está se falando, então, de uma organização voltada ao combate dos defeitos, né? Ou seja, a você ser generoso, uma organização voltada para a caridade. E a caridade, ela elimina aquilo que é egoísta, certo? Então, os seus defeitos, né, esse egoísmo, esse amor próprio, ele basicamente é o que a gente precisa exterminar. Na Sagrada Família não existia. Então a gente pede à Sagrada Família, né, com a nossa generosidade que ainda há no nosso coração, que Deus nos deu, para que, ofertando a ela os defeitos que a gente tem, né, ela o extermine e a gente possa ser mais próximo daquilo que a Sagrada Família é. Ou seja, há uma resolução aqui. É o Padre Júlio Maria te dando um ponto para você definir. E olha, eu diria até que é possível você pegar essa resolução, anotar num papel e passar o dia pensando nela. Você pode passar o dia, então você vai passar o mês inteiro com resoluções para ser melhor, né? Para tentar se converter um pouquinho por dia, uma coisa de cada vez, ser cada dia mais próximo do amor de Cristo. E para nos ajudar na resolução, ele sempre traz um exemplo. Um exemplo de algum santo, de algum bem-aventurado, né? Enfim, de alguma história da igreja. E aí você tem aí, a partir então desse exemplo, um ânimo para colocar a sua resolução em prática, certo? Então é um livro extremamente piedoso, né? Extremamente bem escrito, amparado pela tradição da igreja, pela teologia. Não é um livro de profundidade teológica exegética ou qualquer coisa parecida, ou seja, não é uma obra intrinsecamente teológica, no sentido mais profundo, né, da ciência da teologia, mas é uma obra muito, muito importante para quem quer desenvolver a devoção à Sagrada Família, né, para quem quer meditar mais. É uma obra voltada à vida meditativa, ou seja, você quer pensar mais na Sagrada Família, descobrir mais coisas, né? A meditação é essa descoberta essa investigação, coisas que você ainda não sabe, né? E você quer, a partir dessas descobertas, ir montando o quebra-cabeça de uma vida contemplativa depois, que a contemplação é o todo, né? É o conjunto de meditações, digamos assim, analisado de uma vez só. Você quer fazer isso? Essa obra é excelente para você pensar nesse tema tão importante, né, para a igreja, essa devoção tão consolidada que é a devoção à Sagrada Família. E que é um tema que nós nunca havíamos publicado nada, né, sobre a Sagrada Família, exceto o primeiro capítulo dos Santos Casados, né, que tem ali a Sagrada Família. Então veja, uma obra especialmente feita para você meditar, rezar, ler, né, conhecer e passar adiante com a sua vida também os ensinamentos da Sagrada Família. Ajudando, né, a aplicar tudo isso, nós temos aqui o nosso trabalho editorial, com notas, com uma edição caprichada,
né, nosso trabalho estético em relação às nossas capas e a diagramação, tudo que a gente sempre produz para o nosso livro ser muito bom. E nós temos a nossa sincera vontade de fazer com que essa obra, né, seja lida em família. Eu acho que é das obras que a MBC já publicou, talvez a mais propícia a você ler em marido e mulher, assim, ou com os filhos, se são mais velhos, né? Ou até lendo para as crianças, mas de você ler e conversar com a família, né? É um mês a família voltada ao grande exemplo de família, que é a Sagrada Família. Então eu diria que assim, é uma obra, se você quer ser um pai melhor, um filho melhor, uma esposa melhor, uma filha melhor, né? Um homem, uma mulher melhor, essa obra realmente, com o seu estilo meditativo, pode lhe ajudar muito, né? Muito mesmo. E o conteúdo dela é todo orientado para que nós sejamos um pouquinho mais próximos daquilo que a gente entende como santo, né? Ou seja, aquele que faz a vontade de Deus. E nada melhor do que o próprio Deus, o próprio Filho de Deus encarnado e os dois maiores escolhidos da história, né? Que é a Nossa Senhora e São José. Então, nada melhor que eles para nos ensinar como devemos agir, como devemos amar e o que devemos fazer. E essa aplicabilidade, então, vai se dar a partir da sua leitura. Então veja, se você ainda não tem este livro aqui, a sua chance de adquirir, né, e entrar no nosso clube, ganhar todos os benefícios e ver muita coisa legal aí pela frente, é se inscrevendo aqui no link abaixo, aqui na descrição, e fazendo parte, né, garantindo essa obra para que você possa ler. E olha só, vai chegar na sua casa ali por novembro, né? É certo que em novembro você recebe a obra, e aí você pode ler no mês de dezembro, que é o mês do Natal, né, que vale muito a pena, ou no mês que o padre mesmo indicou, que é em janeiro. E até lá você pode ficar lendo nosso guia de leitura, ou lendo alguma outra obra que você ainda não escreveu, ou se você se tornar assinante anual, né, lendo o nosso devocionário ali, as meditações sobre São José, as encíclicas, as leituras, enfim, você pode ler ela de uma vez só, corrida, tranquilamente, depois, com calma, ler cada meditação. A forma de leitura sempre é muito variável, depende de cada pessoa. Mas o ideal, eu acho, né, nos parece, é que seja uma leitura de um capítulo por dia, bem meditado, bem pensado. É também como o padre, né, o autor, gostaria que o livro fosse lido. Se você gostou dessa resenha, deixa aqui nos comentários qual livro antigo nosso você gostaria de ver resenhas, certo? E também não esquece de divulgar para os seus amigos. Pegar esse link aqui, mandar no grupo de WhatsApp, Telegram, e dizer, ó, tá acabando o mês, ainda dá tempo de você adquirir essa obra. Olha esse vídeo, você vai ver que vale a pena e é testemunho de todo mundo da nossa empresa que está lendo essa obra aqui antes que os outros, né? O livro está aqui, está pronto. É que o livro realmente é muito bom e que ele pode sim mudar as nossas vidas. Tá bom, pessoal? Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Valeu!